Haruardo Domodomo Hirotachi! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Boku no Hero Academia e o capítulo mais recente, o capítulo de número 348, que o título já é Coração Partido. Então já sabemos que a conversa com a Toga não deu muito certo, ou possivelmente a Ochako foi trocada pela loirinha. É interessante isso, pessoal, por conta que, na minha opinião, o capítulo... Eu dei uma olhada já no sumário, peço desculpas, mas sério... Ele poderia ter sido melhor, na minha opinião. Eu acredito que a questão ali, a relação com o Deku ir para um local que não era designado para ele, já dava um tom que possivelmente ele poderia convencer a Toga a fazer parte do lado dele. Não foi isso que o capítulo mostrou. Possivelmente isso pode ficar a cargo da Ochako. E eu não acredito mais, sendo que a Toga já demonstra que ela não é mais apaixonada pela Ochako. Então eu fico curioso sobre como vai ser o andamento, digamos que, dessa batalha delas, porque o Deku saiu do local onde ele estava, rumo à fortaleza da Yue para enfrentar o Shigaraki. Então vai ser interessante isso. Vamos logo pro sumário, onde dá a visão geral do capítulo inteiro, onde eu falo detalhes únicos e importantes que a gente deve ter como noção, e o que eu mais gostei desse sumário, que é a visão geral. Então comenta aí o que você achou, já compartilha o vídeo, se inscreve aqui, sempre fique ligado quando tiver vídeo, ativa a notificação e bora logo para esse capítulo. O capítulo começa com uma narração dizendo que, embora Deku seja o portador do One for All, que desempenha um papel vital nesta guerra, e mesmo já tendo ficado cara a cara com Toga inúmeras vezes, ele nunca percebeu os sentimentos dela. Além disso, ele sempre foi e sempre será um nerd de nananã, que eu não posso dizer aqui para não perder a AdSense. Nessa hora, vemos ele repetindo a palavra namorado e ficando muito nervoso. Nessa hora, vemos ele repetindo a palavra namorado e ficando muito nervoso. Tá, o locutor que deu essa narração, ele que ficou nervoso pela palavra namorado? Possivelmente sim. Pelo nerd de nananã, muitos entendem que é o Katsuki Bakugou que falou isso. E se foi o Katsuki Bakugou, mais uma vez, sério, por isso que Boku no Hero Academia também tem esses chips irreais. Porque muita gente fica aí falando, tipo, ai, tem chip, tem chip. Eu não acredito que tem chip. É uma boa amizade, uma boa rivalidade entre Midori e Kacchan. Mas acontece que a comunidade de Boku no Hero gosta de ficar shippando. Daí você tem um diálogo assim. Se foi o Bakugou que falou isso e ele se irritou pela palavra namorando, ou namorado, o cara, tipo, só falou um negócio, mas você vai ver, já vai ter gente que vai shippar e falar que ele ficou com ciúmes, por conta que ele falou a palavra namorado e o Midori não é nada disso. Da Toga. Possivelmente já vai ter gente que vai shippar isso. É difícil, mas, para todo caso, não é o foco falar sobre isso. Ainda assim, o intuito é falar quem foi o narrador, quem foi o locutor. A gente entende que é o Bakugou, mas por que ele ficou nervoso por conta dessa palavra? E por que ele tá narrando isso? Normalmente o único narrador é o Midori do futuro, falando sobre a questão de todo o universo de Boku no Hero. Poderia ser uma narração falando, eu nunca entendi os sentimentos da Toga. Poderia ter sido isso. Como o Midori sempre fala, que vai ter diversos problemas, a luta contra o muscular... Logo na terceira temporada, se eu não me engano, teve a narração do Midoriya. Então, é interessante, porque fica esse tom aqui, tipo, de dúvida. Por que o Bakugou que tá falando? O que o Correio agora quer fazer? O Midoriya tá vivo. No futuro a gente sabe isso. Mas por que o Bakugou vai começar a falar? O que o Correio tem de planejado pro Bakugou? É preocupante isso. Na minha opinião, é muito preocupante. O Bakugou pode ter destaque, pode dividir um pouco de protagonismo, mas, pelo amor de Deus, não me vai acabar com o Midoriya só pra fazer com que o Bakugou se torne o number one. A gente sabe que o Midoriya vai ser o maior dos heróis, mas até em que tom de interpretação a gente pode ter como noção? O maior herói do Tomura, o maior herói dos seus amigos, o maior herói do Oromaito, o maior herói que ele poderia ser, acabando com essa guerra e montando a Era de Paz? Mas o number one do ranking, possivelmente a gente já vê que não vai ser o Deku. Pelo menos na narrativa, se a gente percebe de Boku no Hero, não quer dizer isso. Então o maior dos heróis, até onde o Correio pode querer introduzir isso? Eu gostaria que fosse que decretou o início dessa Era de Paz. Necessariamente não precisa ser o number one, mas ao menos faça com que ele seja reconhecido por várias pessoas. A minha única preocupação é que o Correio não faça isso com Midoriya. Isso me deixa um pouco apreensivo. Ainda mais por conta que o segredo do One for All foi descoberto e não dá pra saber até onde o Midoriya vai poder agir com possíveis novos inimigos que surjam no futuro. E vai que ele fica que nem um eremita, um ancião. Não dá pra saber, tipo, só salvando, mas fugindo logo em seguida, tipo um vigilante. Mas tudo bem. Já falei demais sobre isso, vamos continuar aqui. Ela disse que se apaixonou por ele na primeira vez que se viram, por ele estar coberto de sangue, ser parecido com seu primeiro amor da época da escola. Uou! Ela diz que Izuku é muito maneiro e pede pra beber seu sangue pra se tornar como ele. Ó, ela diz que o Izuku é muito maneiro e pede pra beber seu sangue pra se tornar como ele, enquanto sorri de uma forma assustadora. Ah, então ela demonstra realmente o que foi mostrado no final do capítulo anterior, que ela vai cortando as pessoas por conta de que ela admira, e acontece que ela quer ser como uma pessoa que ela ama.
interessante. Ok, aquele jeito yandere gostosinho que a gente gosta de apreciar nos mangás. Deku diz que namorados devem ir pro parque de diversão, andar de mãos dadas, de crappies. Muito interessante, Midoriya, muito obrigado pelas dicas. Quando eu tiver uma namorada, principalmente se eu estiver no Japão, eu vou seguir todas essas dicas suas à risca. Toga responde que pra ela, gostar é sinônimo de querer se tornar aquela pessoa. Só isso já basta pra ela. Aí vemos, né, um embate de ideologias diferentes que é relacionado à personalidade psicológica de ambos. É interessante isso. O Nomo ataca de novo, e uma onda enorme vai em direção a Toga. Enquanto é encoberto pela água, ela pergunta: Ei, heróis, o que vocês querem fazer comigo? O Uraraka se lembra que é a mesma pergunta que ela fez na guerra anterior, e até hoje a Ochako não tem uma resposta, porque se a Ochako tivesse levado isso a sério em questão, ela estaria dando nesse capítulo uma resposta para Toga. Mas por que a Ochako tá quieta? Vamos ver aqui. Deku diz que não sabe. Ótimo, parabéns, futuro símbolo da paz. Ele costuma pensar que tinha que ficar forte como o Oromaito. Não entende a mentalidade da Toga. Ela pergunta por quê. Apesar disso, ele se opõe a ela e ele responde que nunca quis machucar as pessoas que ele admira. Uma clara indireta, né? Então, ao que ela disse, que ela quer perfurar, pegar o sangue da pessoa para se tornar. Pelo menos se a gente estivesse no cenário, a gente interpretaria que o Midoriya tá dando uma indireta pra gente. Pelo menos é o que eu acho. É interessante aqui porque, ó, ele costuma pensar que tinha que ficar forte como All Might. É algo que foi mudado já no final da quarta temporada e quinta, né? Então, entendo a mentalidade da Toga, mas é interessante, porque isso, mais uma vez, eu conecto ao ponto que a gente falou. Ele achava que tinha que ser forte, ele achava, então, que tinha que ser o futuro símbolo da paz. E se o Midoriya mudou esse pensamento? A gente viu que ele quer ser um herói que não preocupe os outros, mas até onde podemos ver o estilo de heroísmo que o Midoriya agora quer seguir? Ainda continua um pouco nesses moldes, mas além de não querer preocupar os outros, ele quer salvar milhares de pessoas como o Oromaito, como era um dos seus pontos? Porque uma coisa é salvar pessoas, uma coisa é ser forte, como o Oromaito, para salvar pessoas. Até onde está a nova ideologia do Midoriya? Essa é a questão, e é isso que eu conecto. Talvez o Midoriya não se torne o number one dos rankings heróis, como o All Might era conhecido pelo mundo em renome, por conta que ele tem uma mentalidade diferente de heroísmo, mas isso faz com que ele tenha se tornado o maior dos heróis. Esse é um ponto bem interessante que o Correio está começando a dar indiretas a cada capítulo através de algumas falas. Temos que prestar atenção. Comenta aí o que você pensa sobre isso, sobre a questão do Midoriya e a sua ideologia de herói. É um ponto que me deixa bem curioso porque o autor moldou isso e eu acho que a resposta a gente só vai ter na conclusão quando o Midoriya encontrar o All From ou o Shigaraki. Mas, aparentemente, se Frons ter como noção todas as camadas do desenvolvimento do Midoriya, ele quer salvar quantas pessoas ele puder, como o All Might, e as pessoas que ele vê que tem mudanças e querem entrar pro lado da sociedade, não querem mais errar e possivelmente querem ajudar nessa nova era que está para se construir. Eu espero que o Midoriya demonstre isso com uma forma mais clara, eu espero que o autor mostre, porque a sociedade não era limpa, os heróis também eram culpados, além das pessoas que viviam naquela sociedade. Então o Midoriya, ele presenciou isso e o Correio tinha que deixar de uma forma mais clara na ideologia do Midoriya atual. Eu gostaria de ver isso, que seria a ideologia dele daí de herói pro futuro. Mas, vamos lá. Toga sorri de uma forma mais controlada, como que se estivesse ficando chateado com a resposta de Deku. Ela lembra das broncas de seus pais, do que Kuros disse a ela, e de Ochako lhe dizendo que é preciso arcar com as consequências de seus atos. Ela diz que todos eles são iguais e que só consideram como pessoas de verdade os heróis e aqueles que são protegidos por eles. Ela coloca sua máscara e avança em direção aos dois. É interessante, porque se ela falou isso, por que o Midoriya não teve uma resposta, sendo que ele presenciou como a sociedade era suja? Porque ele não fala que ele quer salvar também as pessoas que reconhecem suas culpas e que querem tentar mudar? Por que ele não tenta mostrar algo mais assim? Tá me faltando ver um impacto, uma presença no protagonista. Isso tá começando a me irritar, porque o Midoriya é um protagonista que eu amo e odeio em vários momentos de Boku no Hero. Eu voltei a gostar dele a partir do momento que ele havia saído da UA. Só que agora ele tá começando a desapontar. Na minha opinião, ele não tem, digamos que, a presença que possivelmente a Ochako teve na hora que ela discursou o seu heroísmo. Possivelmente uma presença como o Tenya tem, com o seu objetivo de ser alguém que vai superar seu irmão. O próprio Bakugou, talvez o Todoroki com um objetivo bem frisado. Tá me faltando ver isso no Midoriya. Eu acho que o Correio poderia ter feito isso no capítulo dele falando com a Toga. Eu esperava que esse capítulo mostrasse o Midoriya dialogando com a Toga e tentando entendê-la.
Como o Bakugou disse, ele nunca entendeu ela, mas então ele sempre vai continuar nunca entendendo? Vai deixar para o Chaco ter que lidar com a Touga? Seria interessante, realmente, era esperado que fosse isso. Mas se ele foi colocado ali, eu esperava ver um pouco de uma troca de diálogo que fosse a ponta do que a gente vai ver dele falando com o Shigaraki, só que começando com a Touga. Por que isso não teve? Me irrita, digamos que o protagonista não ter o impacto que era necessário para esse momento. Boku no Hero é um shonen clichê, então por que não fazer isso do Midoriya? Mas tudo bem. Mostrei um pouco meu descontentamento, mas vamos lá. Ela tenta copiar Deku múltiplas vezes, mas ele se defende de todas. É aí que o Chaco chega e agarra e as duas saem rolando. Ela diz que vem pensando na Touga, diz que as duas se encontraram, mas ela responde que já não pensa mais em Chaco, só no Izuku. Se o mundo se voltar contra ela, ela também vai se voltar contra o mundo. É interessante, por que o Midoriya não fala nada, ó, desse diálogo? Ele estava surdo, não viu? Vemos que as pontas de seus fios estão equipados com uma espécie de sistema de propulsão e parece que vão atacar o Chaco. Nossa própria Touga se aproveita dessa brecha para ir para cima. Ela diz que esperava ser entendida por Uravirite, já que as duas são muito parecidas. Nesse momento, Tsuyu aparece e salva a amiga, acertando Touga com uma voadora. Deku pergunta se Uraraki está bem e ela responde que o corte foi superficial. Tsuyu diz que Touga é a inimiga mais imprevisível, então mandá-la para uma ilha isolada foi de fato a melhor decisão. No mesmo instante que Tsuyu acertou o golpe, Deku prendeu Touga com o chicote negro, mas Froble diz que ele precisa ir, não é o momento dele perder tempo com confissões de amor. O plano dizia que Himiko Touga deve ser enfrentada por Uravirite com o apoio dela e de outros heróis, portanto eles darão conta do recado. Deku retira o chicote e Uraraka pede para ele parar Shigaraki. Ele se lembra da conversa que eles tiveram em frente a Troia e parece um pouco apreensivo, mas Uraraka diz para ele dar o seu melhor. Touga se levanta e diz que viver é muito difícil, que mesmo gostando tanto dele, é assim que ela é tratada. Uraraka grita mais uma vez para ele ir e Deku começa a correr, concluindo o capítulo com expectativa para o próximo. Sem dúvidas, foi um capítulo sensacional e perfeito na minha opinião. Não tem como, pessoal, o capítulo 348 é um capítulo que faz com que a gente se revolte, que mostre emoções, que nos provoque, e assim com o autor tem que ser elogiado. Eu vi problemas nesse capítulo, obviamente, como eu disse ao longo do vídeo, mas acontece que foi um ótimo capítulo no modo geral. A gente já sabia que seria previsível que seria o Chaco enfrentar a Touga. A gente teve um raio de esperança quando o Midoriya apareceu, porque a gente viu que possivelmente se a Touga usar do poder Twice, seria interessante que o Deku convencesse ela a não usar e a se aliar ao lado dos heróis. Acontece que não vai ser o Deku, então aí fica a questão. A Touga vai se apaixonar pela Chaco de volta, através da luta que elas vão ter, do embate, e assim ela pode se aliar, ou possivelmente quando a Touga for pressionada ela vai usar a habilidade do Twice e acabar com tudo. É interessante esse ponto. A grande questão que tem que ficar frisado, pessoal, é que na minha opinião, a Touga vai ser muito o trunfo, uma carta na manga, um efeito plot twist, e mesmo que ela seja derrotada, ela seja presa, quando ela despertar a individualidade do Twice, vai ser aquela reviravolta. Então, mesmo que ela fique presa na ilha e seja mandada de volta para a cidade, a gente vai ver que talvez seja aí o ponto de reviravolta. Tem que ficar frisado isso. A grande questão que me deixa curioso é que o Correio, ele não mostrou, tipo, os heróis dialogando. E acontece que se a Chaco quer salvar todas as pessoas, até mesmo os heróis, acontece que seria interessante ela ver o lado dos vilões, das pessoas que foram excluídas pela sociedade. Acontece que o diálogo seria melhor que o Deku, que conheceu realmente toda a verdade. Mas acredito que a Chaco, como bem esteve ao lado do Midoriya, ela deve saber um pouco sobre tudo que rolou enquanto ele estava fora. E acontece que diante disso, eles tiveram uma conversa que o Midoriya ficou apreensivo, mas que vai mostrar muito a determinação do Chaco. Então, vai ser interessante porque eu espero que seja uma batalha que a Chaco salve a Touga pelo diálogo e não a derrote. A Touga tem que ser derrotada através da convicção da Chaco, mostrando que ela tem que se redimir e ir para o lado dos heróis, para o lado que vai nascer a paz, onde não haverá mais exclusões. E é interessante, porque se a Chaco realmente se preocupou com a Touga, a gente verá nesse momento que possivelmente ela fez pesquisas sobre a vida da Touga e vai conversar com a mesma. Seria interessante, tornaria a Chaco uma personagem mais gostável, mais atraente, por conta de que ela teve aquela conversa na guerra anterior, ela não teve resposta, ela não respondeu todas as falas da Touga, eles não responderam, eles não conseguiram formular resposta, o Midoriya ficou pensando, eu vou, saio, acontece que poderia ter dado a resposta, não deu, então eu espero que a Chaco consiga formular algo que mude a visão da Touga, onde ela se sinta acolhida, possivelmente pela primeira vez, mesmo tendo feito vários erros. É isso que a gente espera, que a Chaco não apenas lute, não dê soco, que ela acolha com uma mãe, que a Touga se sinta, digamos assim, aconchego ao lado dela.
É isso que eu quero, porque a gente sabe que nível de poder, eles nunca vão se equiparar a Toga, ainda mais que o garoto One For All caiu fora. Então, seria interessante ser formulada uma conversa que o Chaco mostra preocupação, sendo que de todas é a heroína que vai mais mostrar preocupação quando crescer. Ela se preocupa com os heróis, que são as pessoas que possivelmente sempre estão em descasos, eles estão com problemas psicológicos. A gente vê isso pelo Midoriya, quando estava arcando com tudo sozinho. Então, seria interessante que o Chaco fosse aquela heroína com psicológico, que vai acolher a todos, vai ouvir a todos e vai tentar ajudá-los ao máximo. Ela é habilidosa, mas o diálogo vai ser a grande ponta que vai conquistar as pessoas e até mesmo os vilões. Eu gostaria de ver isso um pouco da nossa querida Chaco, sendo que o autor jogou o protagonista para longe em algo que ficou surpreendente. Então, vamos esperar para ter certeza se isso realmente vai acontecer, mas uma coisa é certa, deve ficar frisado. A gente viu que Bakugou deu uma narração aparentemente no início do capítulo, aí ficou um tom de curiosidade até onde ele vai ganhar relevância agora, ou possivelmente no futuro de Boku no Hero. Isso me lembra muito o Armin quando narrou a questão de Shingeki no Kyojin. Tem outros animes que normalmente o narrador demonstra uma importância quando narra os episódios ou títulos. Então, acontece que quando a narração começa a não ser do protagonista é um pouco preocupante, mas mostra que possivelmente o personagem pode ter muito destaque. Então, é isso que eu tinha que deixar frisado aqui. Vamos esperar para realmente ter uma certeza, mas você já sabe. O próximo capítulo logo, eu acredito que vai mostrar um pouco da batalha de Endeavor contra One For All, ou melhor dizendo, contra All For All. Possivelmente vai mostrar o Midoriya chegando até o local, enquanto vai dando um jogo de cenas para o próprio Shigaraki, Dabin e Todoroki. E talvez a gente tenha um pouco da Toga. Eu não acho que vai acontecer isso. O que eu mais diria que vai acontecer é o Midoriya tentando ir para UA, e acontece que um pouco do Aizawa e daí o Endeavor. Eu acho que é o que mais é possível de acontecer. Se não tiver Endeavor, daí eu acho que vão jogar no básico, começa a soltar a luta aqui entre Todoroki e Dabin. Mas vamos esperar realmente para ter certeza. Uma coisa você já sabe, lançando o próximo capítulo, a gente vem aqui conversar. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Boku no Hero Academia. Mata, né?